Hoje nós estamos num dia especial, sei que está lotado. Dá uma olhada, se tiver um lugar vago perto de você, levante uma de suas mãos para que as pessoas possam identificar que tem algumas pessoas em pé. Então, se você tem uma cadeira vaga do seu lado, levanta a mão, sinalizando para que as pessoas possam estar direcionando as pessoas para estar sentando também, tá? E uma boa noite. Sinta-se envolvido pela presença de Deus, que o amor do Pai tome conta do teu coração nesta noite, amém? A você também que está conosco, acompanhando através dos canais digitais, convido você a permanecer conosco até o final deste culto. Envie esse link, transmita este culto, seja bênção na presença de Deus. Nós já vamos passar para o momento da palavra de Deus, da ministração, onde o pastor Hernandes Dias Lopes vai estar ministrando para nós nessa noite. Então, compartilhe este link. E nós queremos acolher com muito carinho aos nossos visitantes nessa noite, tá? E eu vou estar falando o nome da igreja que está nos visitando, tá? E a gente vai estar acolhendo você com muito carinho. A Assembleia de Deus Madureira. Onde está o pessoal da Assembleia? Glória. Vamos acolher com palmas, amados. Aplauda a Deus pela vida da Assembleia. Deus abençoe grandemente, meus irmãos. A Igreja de Deus Plenitude da Graça de Epitácio. Aonde estão os nossos irmãos? Eita glória, seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Temos também a Igreja Batista de Alnaurilândia. Onde está esse pessoal? Aplauda, glória a Deus, sejam bem-vindos. Temos também a Igreja Batista de Epitácio. Aonde que está o pessoal? Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Temos também os nossos irmãos da Igreja Católica que estão nos visitando. Cadê vocês? Levanta a mão para a gente saber. Sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meus irmãos. Assembleia de Deus Missões. Cadê vocês? Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Deus é a verdade. Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Igreja Universal. Onde? Seja bem-vindo, meus irmãos. Está atrás da câmera. Deus abençoe. Igreja Metodista. Tem de Epitácio, de... Não. Santa Rita. Seja bem-vindos, irmãos. A Missões por Cristo de Epitácio. Cadê você? Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe grandemente. A igreja Só o Senhor é Deus. Avivamento bíblico de Venceslau. A igreja Só o Senhor é Deus, do Avivamento bíblico de Venceslau. Onde vocês estão? Glória a Deus. Deus abençoe. Brasil para Cristo. Cadê? Ô, irmão, Deus abençoe grandemente. Ministério Assembleia de Deus da Última Hora. Onde estão? Deus abençoe, estão lá atrás. A Congregação Cristã. Olha só, Deus abençoe grandemente, meus irmãos. A Igreja Presbiteriana de Três Lagoas. Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe. Comunidade Renascer. Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Deus é amor. Deus é amor, cadê? Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Igreja Reunidas no Sangue do Cordeiro de Deus. Seja bem-vindo. Deus abençoe grandemente. Tem mais alguma igreja que não foi falado o seu nome e você está aqui, não falou o nome da igreja que você... Primeira Igreja Batista de Mataguaçu, seja bem-vindo, nosso Deus abençoe grandemente. E também nós queremos acolher os nossos irmãos, os pastores que estão nos visitando, o pastor Daniel, da Igreja Diante do Trono, seja bem-vindo grandemente a você e sua família, meu irmão. Pastor Lucas, da Igreja Metodista de Santa Rita, Deus abençoe, meu querido. Pastor Ezequiel, da Assembleia de Deus de Santa Rita, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Pastor Tiago, da Missões para Cristo, seja bem-vindo também. Deus abençoe. É tudo aqui, né? Na frente aqui eles estão.
O pastor Márcio, da Igreja Brasil para Cristo. Cadê o Márcio? Não achei o pastor Márcio. Então é que tá Márcio aqui, perdão, é Fábio então. Odair José, da Assembleia Belém de Epitácio. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus. E o pastor Lázaro, da Assembleia de Deus Mato Grosso. Cadê o pastor Lázaro? Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? E cadê os membros da comunidade Batista Terra Santa? Glória a Deus. Aplauda a Deus por todos esses que estão aqui nessa noite, amém? E como que nós acolhemos nossos visitantes? Amém, irmãos? Eu só dou recado ruim. Então nós estamos com problema de energia. Tem um poste da Energisa que está em curto. Por conta disso, todos os ar foram desligados, porque os disjuntores todos desarmaram. Então nós vamos abrir todas as janelas, todas as portas, e pedimos que você, por favor, aguente, porque nós não contávamos com esse problema. Mas para ouvir a palavra de Deus, tudo isso é válido. Amém? Eu queria convidar o nosso amigo, pastor Hernandes Lopes. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele? Antes de eu acolher o pastor Hernandes, eu quero transmitir um grande beijo no coração do nosso irmão Edson Reco e da Josete. São grandes irmãos que estão lá em Maringá, acompanhando o culto que são transmitido ao vivo, e são os irmãos que dão para esta comunidade, dão de presente a vinda deste homem. Amém? Você viu aquele negócio que tem amigo, não perde nada disso? Pastor, seja muito bem-vindo. Nós queremos que o senhor se sinta totalmente em casa. Esse púlpito, como o senhor já falei, o senhor sabe, ele foi construído, e esta igreja foi feita para que esse lugar seja para a glória e honra do nome do nosso Deus. Comunidade Batista, repete comigo assim: pastor Hernandes, seja muito bem-vindo. Nós te acolhemos com muito carinho. E nós te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Deus por este homem. Irmãos, depois do culto, assim que terminar, o pastor Hernandes não vai poder atender ninguém, nem com fotos. Por isso que nós autorizamos fotos aqui antes da ministração. Por quê? A terminar, nós vamos pegar ele num carro, e até às 4 horas da manhã ele tem que estar em Campinas, porque amanhã, 8 horas, ele tem que estar no aeroporto de São Paulo, porque ele tem compromisso. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, de tanto esforço, mas eu queria que o senhor soubesse que essa comunidade merece. Obrigado, pastor Zacarinho, pelo carinho. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma honra para mim estar aqui com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, então, no texto de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Uma vez que nós estamos sem ar, eu vou ficar sem meu paletó. Marcos 4, 35 a 41, eu estou lendo a versão revista e atualizada, e após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesse texto.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero afirmar aqui, a título de introdução, 4 verdades absolutas. E a primeira verdade que eu quero afirmar aqui é que as tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. Chegam para todos, democraticamente. Nenhum de nós aqui vive blindado numa estufa espiritual. A vida não acontece num jardim engrinaldado de flores. Pisamos areias escaldantes, cruzamos desertos tórridos, navegamos por águas revoltas. A vida não é indolor. A segunda verdade que eu quero afirmar é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto traumático, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Você não planejou, mas está enfrentando o problema. E eu queria ilustrar isso com a geografia desse local onde aconteceu essa tempestade. Vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. E é um lago de águas doces. É o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O mar da Galileia está cercado de montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, e do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica o monte mais alto do país, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Ali acontece um fenômeno curioso. De vez em quando, o vento gelado desce desse Monte Hermon, encurralado pelas montanhas, bate na superfície do lago. Às vezes, sol a pino, e começa uma tempestade de vento. É provável que tenha sido isso que aconteceu aqui. Eles entram no barco, já tarde, nenhum problema à vista, num percurso muito curto, enquanto navegam, a tempestade chega. É assim na vida. As tempestades nos colhem de surpresa. Mas em terceiro lugar, as tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também inadministráveis. Aquilo que parecia tão comum, você não consegue domesticar mais. Aquilo que você tinha conhecimento e experiência para resolver, você não consegue resolver mais. O leme foge da sua mão, as rédeas não estão mais no seu controle, você não administra mais. Boa parte daqueles discípulos tinham nascido ao redor desse lago. 4 dos apóstolos eram pescadores, cresceram e trabalharam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago,
já tinham enfrentado outras tempestades e conseguido lograr êxito, mas agora a tempestade é tão furiosa que o barco rodopia no epicentro da tempestade, no meio do mar. O comando não está mais nas mãos deles, e eles estão à deriva, e o barco enchendo-se d'água, e a morte mostrando para eles a sua carreira. É assim na vida. Muitas vezes surgem problemas que você não tem como resolver com a sua própria estratégia, com o seu próprio conhecimento. Mas a última verdade que eu quero dizer a título de introdução, é uma verdade consoladora, é que as tempestades são pedagógicas. Isso significa o seguinte: você e eu cremos que Deus é soberano. Isso significa que Deus não é pego de surpresa. Deus não fica numa situação de constrangimento lá em cima, esfregando as mãos sem saber o que fazer. Deus não precisa atualizar seus planos. Nada que acontece com você pegou Deus de surpresa. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Você e eu podemos clamar do fundo da nossa alma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus está permitindo você enfrentar uma tempestade, ela não veio para destruir você, ela veio para tonificar as musculaturas da sua alma. Então, dito isso a título de introdução, vamos ao exame do texto. O contexto dessa passagem retrata para nós que Jesus tinha passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aula, pregou, ensinou durante um dia inteiro, ao final do dia você fica exausto, cansado. E está escrito no verso 35 que já era tarde, e Jesus então entra no barco com os seus discípulos. Ele está em Cafarnaum, atravessando para o lado oriental, para o lado das chamadas cidades gentílicas, Decápolis. E então ele entra, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Ele é perfeitamente homem. Enquanto ele deita e dorme, chega a tempestade. E eu fico imaginando que os discípulos devem ter conversado entre eles assim: vamos deixar o mestre descansar. Nós temos conhecimento, nós temos experiência, nós sabemos resolver o problema. Mas não conseguiram. O barco estava à deriva. Os ventos fuzilavam o barco frágil. As ondas saltavam para cima do barco e o barco estava enchendo-se d'água. E quando eles estavam no auge do desespero, a morte mostrando para eles a sua carranca, eles recorreram a Jesus com uma pergunta em tom de censura no verso 38: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, emudece. E o mar se encolhe, e o vento tem ouvidos para ouvir a voz do Criador e cessa, e é uma grande bonança. Então no verso 40 Jesus pergunta para eles assim: por que sois assim tímidos? Por que vocês não têm fé? E diz o texto, no verso 41, que eles, tomados de grande espanto, olham uns para os outros e perguntam assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, essa narrativa bíblica está sintetizada em 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que rege o texto
está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido pelas três perguntas, é sobre elas que nós vamos considerar agora, a partir desse momento. Então vamos ver a primeira pergunta, porque essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta, essa é a pergunta da nossa alma aflita, do nosso coração esmagado pela dor, quando a situação fica tão crítica que você não sabe mais o que fazer, você não tem resposta, você não tem solução, você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma janela de escape. E quando os discípulos sentiram-se assim, eles recorreram a Jesus, não com a pergunta, mas sobretudo com a censura: não te importas, não vais fazer nada, não estás vendo o perigo que estamos passando, não percebes que a morte está mostrando para nós a sua carranca, vais continuar dormindo? Oh, meus irmãos, essa pergunta é a nossa pergunta, nas noites mais escuras da alma, nos gemidos mais pungentes do coração, nas madrugadas sem dormir, com as lágrimas rolando em nosso rosto. Agora a grande pergunta é: por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles? Vamos ver isso. O que não está bem resolvido na cabeça deles é a expressa ordem de Jesus: passemos para outra margem, e a tempestade. Porque no nosso imaginário é o seguinte: se eu estou fazendo a vontade de Jesus, se eu estou andando com Jesus, vai dar tudo certo. É céu de brigadeiro, é navegação por águas esmaltadas. Eu nasci num berço cristão e aprendi desde a minha infância um cântico que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Só que Jesus está no barco e não está nada bem, nada bem. Como é que você entende isso? Entender, irmãos, a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de desobediência, ele estava desobedecendo a Deus. Aí Deus mandou a tempestade atrás dele para trazer de volta para o caminho da obediência. Então, notinha de rodapé aqui: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como é que você vai entender que você está andando com Deus, você obedece a Deus, você é fiel a Deus, você frequenta a igreja, você trabalha na igreja, você é dizimista, você é presente, você é consagrado, e você faz a obra de Deus, e a tempestade chega? Como é que você entende que um crente cheio do Espírito Santo fica com um câncer, sofrendo numa cama? Como é que você entende que um missionário indo fazer a obra enfrenta um acidente grave e vem a óbito? Essa é a crise deles, essa é a crise nossa. Mas a segunda razão por que eles chegam para Jesus com a pergunta em tom de censura era conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora, irmãos, que o que mais nos machuca não é nem mesmo a tempestade, é a aparente demora de Deus. É quando você grita por socorro e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. É quando você ora por um parente, por um amigo,
por uma doença que está assolando o seu corpo, e quanto mais você ora, mais a doença se agrava. É quando a mulher olha para a conversão do marido, e o marido fica mais endurecido. É quando os pais oram por um filho, e esse filho fica mais rebelde. É quando você põe no altar de Deus uma causa, e parece que o problema se arrasta e se agrava. Eu fico imaginando que o maior drama da Marta não foi a doença do Lázaro, foi a demora de Jesus. Porque ela manda um recado expresso para Jesus: está enfermo, aquele é quem amas. Ela não precisa dizer, cancela tudo aí, corre para cá. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora preste atenção nisso. De onde Marta morava para onde Jesus estava, era um dia de caminhada. Quando o emissário saiu da casa da Marta e chegou até onde Jesus estava para dar o recado, nesse mesmo dia, o Lázaro morreu. Quando Jesus recebe a notícia, o Lázaro já está morto. E Jesus disse isso para os discípulos dele: Lázaro morreu. Mas o recado que Jesus manda para Marta é esse: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora veja você o nó na cabeça da Marta, porque o emissário chega no segundo dia, gastou um dia para ir, gastou outro dia para voltar, e chega e dá a notícia: olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o cara está morto e sepultado. Diz a Bíblia que Jesus, depois de receber o recado, fica mais 2 dias, então são 3 dias, porque um dia o homem gastou para ir, mais 2 dias que Jesus fica, 3 dias, no 4º dia ele vai. Quando ele chega lá, o Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Marta ficou tão angustiada e tão triste, tão decepcionada, que quando ela vai encontrar com Jesus, ela nem fala shalom, ela vai logo despejando a sua mágoa: se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, eu sou crente, ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor nunca chegou atrasado. Havia uma crença entre os rabinos de que um morto podia ressuscitar até o 3º dia, e Deus usando alguém para fazer esse milagre. Mas a partir do 4º dia, só o próprio Deus em pessoa podia realizar esse milagre, sem mediação de nenhum ser humano. Jesus esperou até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta, de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Então, quando parece que Jesus está atrasado, ele não está atrasado não. Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Ele continua no controle. Então acalme o seu coração. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vamos à segunda pergunta do texto, versículo 40, porque diz o texto que Jesus se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar, diz: acalma, emudece. É como se o vento tivesse ouvidos, é como se o mar fosse uma fera que está diante do domador, e aí todo o universo tem que se render à voz do Criador. Quando ele fala, o universo escuta. Ele deu a ordem para o sol e o sol para. Ele deu a ordem para as estrelas e elas aparecem. Ele deu uma ordem para o mar e ele se acalma. Ele deu uma ordem para o vento e ele se acalma. Ele deu uma ordem para uma mula e ela profetiza. Ele deu uma ordem para um verme, ele vai lá e corta a planta. Ele deu uma ordem para os demônios e eles têm que sair. Ele deu uma ordem para os anjos e eles saem para obedecê-lo. Ele é o todo-poderoso Deus e a sua voz é poderosa. Ele fala e o universo obedece. Mas agora, diz o texto, que Jesus se volta para os discípulos e pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora me permita perguntar a você: se você estivesse lá, nessa circunstância,
de noite, um barco frágil, o barco se enchendo d'água, o vento fuzilando o barco, você estaria com medo? Estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida, já fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande eu só fiz um. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio de Janeiro, e eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Meus irmãos, foi uma tragédia, ondas de 5 metros, todo mundo no navio, eu estava num congresso a bordo, todo mundo no navio ficou nauseado, todo mundo. As pessoas saíam para jantar, iam cambaleando pelo corredor, e não conseguiam chegar no restaurante, voltavam vomitando pelo corredor. No dia que nós voltamos, eu sabia que tinha 8 horas pela frente, estava numa situação horrível, e eu não suportava mais de tanto enjoo, e eu fiz uma oração para Deus: meu Deus, ou eu durmo, ou eu morro, porque eu não aguento 8 horas desse jeito. Você já pensou num barquinho frágil? De noite, a morte mostrando a carranca para você, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta é por que aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. Então vou lhes dar 4 razões por que deviam ter fé e não medo, todas começando com a letra P, para ajudar na memorização. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus do verso 35, Jesus diz assim: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, escute isso, promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele é avalista da sua palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Em todas as suas promessas você tem o sim e você tem o amém. Então não duvide, creia. Então não se enxaque de medo, creia. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Segundo, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus com eles. Quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. Irmãos, o Criador não pode ser vencido pela criatura. Quando Jesus está conosco, pode até chegar a tempestade, mas quando Jesus está conosco, o barco não vai afundar. Ele nunca prometeu para você que você não teria luta na vida. Ele prometeu que você teria aflição sim, mas Ele prometeu estar com você. Ele prometeu dar vitórias a você. Ele prometeu consolar você. Ele prometeu que nunca vai desamparar você. Preste atenção nisso. O único antídoto, remédio eficaz contra o medo, não é o seu conhecimento, não é a sua experiência, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é a sua valentia, é a consciência de que Jesus está presente com você. Foi o que Davi entendeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jesus prometeu para você e para mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro, por que deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sabia. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, não do meu controle, do controle do Senhor Jesus Cristo.
Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos relata outros episódios ao redor dessa passagem que tratam do poder de Jesus. Por exemplo, aqui ele tem controle sobre as leis da natureza. O mar escuta a sua voz, o vento se aquieta. Mas quando ele desembarca do outro lado, e nós chamamos essa região hoje de Montanhas de Golã, que era uma região gentílica, onde ficava o começo das chamadas 10 cidades gentílicas, ou Decápolis. É um despenhadeiro, você vai lá hoje, é despenhadeiro. E nesse despenhadeiro tinha um cemitério. E tudo que você não espera ver num cemitério de noite é gente viva. E lá tinha um homem vivo, andando entre os sepulcros, nu, violento, sangrando, gritando de noite e de dia, tomado de 6.000 demônios, uma legião. Legião é uma corporação romana de 6.000 soldados, a mais pesada máquina de guerra do Império Romano. Por onde uma legião passava, tudo destruía. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios, suficiente para sair dele e entrar em 2.000 porcos e levá-los à morte. Aquele homem estava foragido da justiça, as cadeias que botavam nele quebrava todas, enjeitado da família, enjeitado da sociedade, um pária humano que não tinha lugar, espaço entre os vivos, foi morar entre os mortos. E Jesus faz uma viagem de noite, depois de uma tempestade, propositadamente, para libertar esse homem, para curar esse homem. Sabe por quê? Porque não tem lata de lixo no reino de Deus, não tem vida irrecuperável para Deus, não tem casamento sem restauração para Deus, não tem família sem esperança para Deus. Onde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega a salvação, chega a restauração, chega a novidade de vida. E Jesus cura esse homem, e Jesus liberta esse homem, e Jesus transforma esse homem, e Jesus faz desse homem um missionário para a sua terra. Sabe por quê? Ele tem poder sobre a natureza, e ele tem poder sobre os demônios. Aquele a quem servimos nesta noite, manda no céu, manda na terra, e manda no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno não é o diabo, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas quando ele retorna para Cafarnaum, a sua cidade, a cidade que ele adotou para ser quartel-general do seu ministério, tem uma multidão esperando por ele. E no meio dessa multidão tem um pai aflito, cuja filha única de 12 anos está morrendo. Esse homem é conhecido na cidade, ele é o líder da sinagoga, ele é Jairo. E ele pede a Jesus para ir com ele para sua casa, para impor as mãos sobre a sua filha. E Jesus vai. Mas no meio do caminho tem uma mulher que está esvaindo-se em sangue há 12 anos, uma doença incurável, que também a deixava impura, cerimonialmente. E essa mulher, que já tinha gastado todos os seus recursos financeiros à procura de saúde, não logrado êxito, ela pensa: se eu apenas tocar as orlas das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela tem que fazer isso escondido, porque ela não podia tocar em ninguém, essa pessoa ficaria impura. Mas o maravilhoso é que o impuro, ao tocar o puro, não torna o puro impuro, mas torna a impura pura. E quando essa mulher tocou, ela ficou livre do seu mal, a cura brotou. E Jesus parou para conversar com ela, disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, e Ele tem poder sobre as enfermidades.
A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas enquanto Jesus está atendendo a mulher, chega emissários da casa de Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. E o mundo desaba sobre a cabeça do Jairo. E Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. E quando Jesus chega naquela casa, lá estava o coral da morte, a sinfonia do choro, e entra o solo da ressurreição. E Jesus entra no quarto daquela menina, põe a mão sobre ela e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte solta as garras dela, e ela ressuscita. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e Ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, vamos à última pergunta do texto, no versículo 41, por favor, confira comigo. Diz o texto, que os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles que já tinham presenciado tantos milagres de Jesus, estão pasmos, perplexos, chocados com a grandeza do poder de Jesus. E a pergunta é: quem é este? Que pergunta emblemática. Hoje nós poderíamos responder essa pergunta e afirmar que este é aquele que, com o Pai e com o Espírito Santo, na Trindade excelsa, lá nos refolhos da eternidade, antes que os céus e a terra fossem criados, reunidos num conselho eterno, traçou um plano perfeito, que nunca pode ser frustrado, plano que inclui a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Quem é este? Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é aquele que foi representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, salvou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo que guiou o povo 40 anos no deserto. Este é aquele que é simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que é simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo templo de Israel. Este é aquele que é simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que é simbolizado pelos sacrifícios que eram feitos no templo. Este é aquele que é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é o grande, é o sol, este é o pão da vida,
este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o dono da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Quem é este? Este é o princípio e o fim, este é o alfa e o ômega, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores, este é o Messias, este é o Salvador do mundo. Quem é este? Este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é aquele que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que chorou e sangrou no Getsêmani por amor de nós. Este é aquele que sorveu cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a nossa cabeça. Este é aquele que foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado e espancado no pretório romano. Este é aquele que caminhou pelas ruas de Jerusalém com um madeiro maldito sobre as suas costas, carregando no madeiro sobre os seus ombros os nossos pecados. Este é aquele que foi suspenso naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, mas transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que entrou lá nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou gloriosamente com primícia de todos aqueles que dormem. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu gloriosamente, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que está sentado no trono como grande sumo sacerdote, como nosso advogado justo, que intercede por nós junto ao Pai nas alturas celestes. Quem é este? Este é o Rei dos reis, que governa as nações, que reina sobre o universo, que governa a igreja, que sustenta a igreja, que está presente aqui nesta noite. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inequivocamente e gloriosamente. Este é aquele que virá para esmagar todos os seus inimigos debaixo de seus pés, lançando no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este é aquele que vai lançar a própria morte no lago do fogo. Este é o nosso glorioso Redentor. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações, e vai colocar uns à sua esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, e vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é este? Este é aquele a quem vamos contemplar face a face. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele que vai arrancar toda dor e sofrimento. Este é aquele com quem reinaremos pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, este é a razão da nossa vida, este é o motivo da nossa alegria, este é o cântico dos nossos lábios, este é o mel da nossa boca, este é o prazer da nossa vida, este é a razão da nossa existência. Este é aquele que está aqui hoje e é digno de honra, e é digno de glória, e é digno de louvor, agora e pelos séculos eternos.
Este é aquele que diz para você hoje: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Curva sua fronte, por gentileza, porque esse Jesus está aqui. Ele está aqui nesta noite para acalmar os vendavais do seu coração, para acalmar as tempestades da sua vida, para trazer alívio, tirando os fardos que oprimem você. Ele está aqui hoje para quebrar as correntes do mal da sua vida, perdoar os seus pecados, selar você com o Espírito Santo, lavar você com seu sangue, dar alegria a você de ter seu nome escrito no livro da vida. Este é aquele que está aqui hoje para dar a você a vida eterna, porque se você crer nele, você tem a vida eterna. Essa é uma escolha sua, e essa é uma decisão intransferível, ela é pessoal, é você e Deus. Não importa como você entrou pelas portas desse templo, o Senhor é poderoso não só para acalmar a tempestade, mas para acalmar o seu coração e trazer bonança para a sua alma, salvação para a sua vida. Feche seus olhos por um momento. Eu vou orar, e enquanto eu orar, você pode tomar a sua decisão de colocar a sua vida, suas dores nas mãos desse Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está um povo que tu amas com amor eterno, e tu conheces, meu Deus, o nome de cada pessoa que está aqui, as lutas, as dores, as angústias, os medos. Tu sabes, meu Deus, quem precisa hoje aqui de cura, quem precisa hoje aqui de libertação, quem precisa de perdão, quem precisa de salvação, quem precisa de reconciliação, quem precisa de restauração, e tu estás aqui para fazer um grande milagre na vida deste povo. Eu te peço, Senhor, que tu apliques esta palavra, porque a minha voz só consegue chegar aos ouvidos, só o teu Espírito pode fazer esta palavra chegar ao coração. Manifesta o teu poder, glorifica o nome do teu santo servo Jesus nesta noite, e a ti daremos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém. Deus abençoe sua vida. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, eu estou contigo. E nessa noite, o nosso Deus venha fortalecer a sua fé, querido. Diante dessa palavra, diante dessa oração, que você tome uma firme decisão de confiar completamente no seu Salvador. Estou convicto de que o nosso Deus não espera de nós uma entrega parcial. Muitas vezes nós nos entregamos e confiamos até certo ponto,
É nas horas das dificuldades, como o pastor aqui pregou, das tempestades, que muita gente se desvia da fé, muita gente abandona a fé. Mas que você tome a firme decisão nessa noite, neste dia, de confiar completamente no seu Salvador. De nunca mais soltar da mão de Jesus, se você soltou algum dia. De nunca mais duvidar se Ele está contigo, se você já duvidou algum dia. Porque Ele está contigo. Ele não nos abandonou, não te abandonou. Louve, querido. Feche os seus olhos, só por mais um momento. Faça dessa canção sua oração. Contigo, filho, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém, amém, Senhor. Nós te adoramos e te exaltamos. Cremos, Deus, nessa palavra, Senhor. E que haja reconciliação nesse momento. Que haja entrega nesse momento, Pai, nos corações. Escuta a oração desse homem e dessa mulher que faz aí em secreto, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que renove a fé, que fortaleça, que essa pessoa volte para Cristo nessa noite, Deus. Que essa pessoa abandone tudo aquilo que está entre ela e Cristo. E que haja transformação de vidas e restauração de almas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento só por um momento, querido. Que bênção. Glória a Deus. Deus seja exaltado e adorado. Irmãos, nesse momento nós vamos passar. Tá quente aí? Amém. A igreja virou um forno, né? Nós já vamos concluir a nossa reunião. Tenho certeza que nós somos poderosamente abençoados aqui. Glória a Deus pela vida do pastor Hernandes, né? E nós vamos passar por um momento dos dízimos e das ofertas, meus irmãos. Vocês que vieram preparados para contribuir, para ajudar nessa causa, pedimos que você, próximo aí você, vai ter um envelope. Você está até usando ele como leque nesse momento. Esse envelope que você está se abanando com ele, agora eu queria que você colocasse algo dentro dele, uma bênção dentro dele. Você que tem sua oferta, seu dízimo, você pode estar colocando no envelope, depositando nessas caixinhas de oferta aí mais próximas de você, tá? Tem duas aí no fundo, tem duas aqui na frente, enquanto o ministério louva, e que Deus te recompense poderosamente. Amém? Vamos estender as nossas mãos, queridos, para nós orarmos, agradecendo a Deus
por esse momento dos dízimos e das ofertas, pedindo a Deus que abençoe a sua vida, que hoje pode contribuir. Senhor Deus, nós te exaltamos, Pai Santo, nosso querido Pai Celestial, nós te damos glória e louvores pela vida de todos os seus filhos e filhas que hoje puderam contribuir, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe ricamente os celeiros, o lar, por onde quer que andarem. Os que hoje não puderam, que a bênção do Senhor também repouse sobre os lares e as famílias deles, ó Deus. E que nós sejamos um instrumento de ajuda aos pobres e necessitados, e sejamos um instrumento, Deus, de socorro para os aflitos, Pai, por intermédio dessas contribuições que aqui têm chegado. É assim que nós pedimos e te agradecemos por ter nos sustentado até o presente momento, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém. Antes de encerrarmos, irmãos, eu queria agradecer aos nossos irmãos que vieram de outras cidades, né? É muito gratificante não saber que não vieram só, acho que vieram por causa do Senhor, né? Por Jesus, né? Mas é maravilhoso. Muito obrigado pela vinda de cada um. E eu queria deixar um convite. No mês de outubro inteiro, todas as quintas, esta semana foi terça, porque era a única agenda que nós tínhamos com o pastor. As outras semanas serão todos os cultos nas quintas. Todos os cultos nós teremos pregações com pastores ou com homens de Deus que estarão ministrando a palavra de Deus. Hoje foi meio fraquinho, tá? É só o início. Posso falar assim com o senhor? O senhor não briga comigo, não? O senhor tem cabeça branca, eu também tenho, mas eu não tenho essa sabedoria, não. Chega lá em cima e eu vou cobrar. Por que despejou num homem só? Né? Mas vocês estão convidados todas as quintas a participar conosco. Quem não tem nenhuma igreja, quem não participa de nenhuma igreja, comece a participar, irmãos. Está na hora de nós começarmos a dizermos para Deus que o nosso chamado não é brincadeira. Amém? Tem muita gente, desculpa falar, tem muita gente que passou pelo chamado, experimentou da graça, bebeu da misericórdia e ao longo da estrada relaxou. Como foi pregado, está na hora de pegar na mão de Cristo e voltar para casa, independente da igreja que você vai participar. Vai naquela que você ia, mas nós não podemos deixar de estar em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Talvez a minha fé, a sua, seja suficiente para a gente viver o tempo que a gente tiver nessa terra. Só que tem pessoas que precisam de você, que precisam da sua oração, que precisam de ouvir o seu testemunho, que precisa de ver você também nas igrejas. Então é hora de nós assumirmos o nosso chamado. Quem é esse? Esse Deus é o que te chamou e não tem como ficar longe dele. Posso ouvir um amém, queridos? Vamos ficar de pé só para a gente encerrar. Pastor, muito obrigado. Eu ainda vou estar com o senhor, mas o senhor sabe a alegria do nosso coração, né? Pastor, ele viaja pelo mundo inteiro e tirar um tempo para vir em Bataguaçu é mão de Deus. Deus ama muito nós, hein? Obrigado, Deus abençoe. Me ligaram para mim essa semana e perguntaram, só para me encerrar: pastor, como é que o senhor conseguiu trazer o pastor Hernandes Dias? Como é que faz isso? Eu disse, seja íntimo de Jesus Cristo. Brincadeira, que o Edson Reco escute isso. Vamos agradecer, querido. Pai, nós te louvamos. Como é bom estarmos na sua casa. Como é bom estarmos ouvindo a sua palavra, Deus. Sua palavra edifica, sua palavra traz vida, sua palavra nos levanta. Senhor, nós queremos dizer que nós somos felizes porque nós somos os seus filhos. E como é bom estar na sua casa. Leva-nos de volta, Senhor. Faça com que os nossos dias sejam cheios da sua presença. Que teu Espírito Santo fica conosco e que nossa vida seja um sinal nessa terra da sua presença. Pelas mãos poderosas de um Deus que é Pai, pela intercessão de Jesus, seu Filho, e pela consolação do Espírito Santo de Deus,
que você e toda a sua família seja abençoada em nome de Jesus. A igreja diz amém. Uma salva de palmas a Deus. Deus abençoe, uma boa noite.